Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A Bíblia foi escrita para você. A Bíblia no meu dia a dia. Estudo de hoje, primeira carta de São João, capítulo 3, versículos de 1 a 24. Vejam que prova de amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus. E nós, de fato, o somos. Se o mundo não nos conhece, porque também não reconheceu a Deus. Aqui nós já temos uma promessa. Você pode pegar o seu marca-texto colorido, sua caneta colorida e marcar como promessa de Deus. Elivelton, mas por que promessa de Deus? Promessa que nós somos filhos de Deus. Essa é uma promessa linda e forte para cada um de nós. No versículo 2, amados, desde agora, já somos filhos de Deus. Embora ainda não se tenha tornado claro o que vamos ser, sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque nós o veremos como Ele é. Aqui também você pode grifar, porque aqui também é uma promessa de Deus. Elivelton, mas que promessa que é essa? Quando Jesus se manifestar para nós na sua segunda vinda gloriosa, nós seremos como Ele é. Porque quando nós alcançamos o céu, nós somos puros e santos. Que lindo, meus irmãos. Nós mal começamos esse estudo e nós já temos duas promessas de Deus para nós. Vamos continuar? Versículo 3. Todo aquele que deposita essa esperança em Jesus se purifica para ser como Jesus é puro. Então, todo aquele que confia em Jesus precisa buscar a pureza, precisa pedir o dom da pureza, de renunciar ao pecado, de não ser aquela pessoa velha, sabe? Aquela pessoa que se encolariza com tudo, que se revolta com tudo, que tem pensamentos impuros todas as horas. Não, é pensamento puro, é pensamento de céu quando nós estamos junto com o Senhor. Versículo 4. Todo aquele que comete pecado, comete também violação da lei, porque o pecado é violação da lei. Mas vocês sabem que Jesus se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Aqui é um princípio eterno, é uma lei de Deus. Em Deus não existe pecado. Pegue sua caneta de outra cor e grife princípio eterno. Por quê? Porque em Deus não tem pecado. Isso não muda. Isso é lei de Deus. Versículo 6. Todo aquele que nele permanece não peca. Todo aquele que peca não viu e nem o conheceu. Se eu permaneço no Senhor, se eu rezo, se eu busco intimidade, eu não tenho tempo para o pecado. Eu não abro brechas para o diabo entrar na minha vida e me destruir e me conduzir à sedução do pecado. E vai continuar, versículo 7. Filhinhos, que ninguém desencaminhe vocês. Quem pratica justiça é justo, assim como Jesus é justo. O que São João quer dizer para nós aqui? Que ninguém desencaminhe vocês. Nós precisamos, meus irmãos, de uma vez por todas, tirar aquelas pessoas que nos levam para a fila da confissão, que nos levam para o pecado. Não é que você vai tratar a pessoa mal, com indiferença, não. Mas você precisa se afastar das atitudes dela, para que ela não te leve para o buraco que ela não deseja sair. Quem pratica a justiça é justo, assim como Jesus é justo. Então, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus também é justo. Então, eu preciso renunciar ao pecado, dentro de mim precisa haver arrependimento. Porque se não tem arrependimento, eu não acredito na misericórdia, eu fico atolado no pecado. E vai continuar para nós o versículo 8 agora. Quem comete o pecado pertence ao diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Foi para isto que o Filho de Deus se manifestou,
para destruir as obras do diabo. Então, não são todos aqueles aqui, que São João quer nos dizer, não é que todo pecador é do diabo. É do diabo aquele pecador, sim, que não renuncia ao pecado, que conforma e fica preso naquele pecado, que não renuncia, que cometendo tal pecado. Agora, Deus ama aquele pecador que mesmo que ele caia, ele se levanta, ele se arrepende, ele renuncia, ele busca o sacramento da confissão. Esse pecador encontra misericórdia diante de Deus. Agora, o pecador que é do diabo aqui, que São João quer dizer para nós, é aquele que não está nem aí para Deus. Aquele que não escuta a voz de Deus, aquele que não obedece os mandamentos. E foi para todos esses que Jesus foi enviado para destruir as obras de Satanás. E muitas vezes nós somos aqueles escarnecedores, né? Que crucificaram Jesus. Porque a gente diz que ama tanto a Deus e a gente continua na mesma porcaria de vida. A gente não muda, a gente está conformado com tudo, a gente quer seguir as tendências do mundo e rejeita Deus, né? E rejeita tudo aquele que ele se entregou por amor de nós naquela cruz. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque leva dentro de si a semente de Deus. Não pode pecar, porque nasceu de Deus. Então, todo aquele que guarda a palavra, todo aquele que vive pela palavra, todo aquele que reza, todo aquele que faz sacrifícios por amor a Deus, ele não peca. O diabo não tem tempo de pecar na vida de quem reza de verdade, na vida daquele que sempre está vigiando para não cair em tentação, para aquele que tem renunciado à carne, para aquele que tem renunciado às paixões. O demônio não tem vez na vida daquele que verdadeiramente reza. E eu quero que isso incomode você. Eu quero que isso faça você pensar mesmo nesse estudo de hoje. Mas será que eu tenho sido de Deus? Ou será que eu tenho sido do diabo? Será que eu tenho nascido para as coisas do céu? Ou eu tenho carimbado a minha vida com as coisas do inferno? Versículo 10. Desse modo, torna-se claro quais são os filhos de Deus e quais são os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, isto é, que não ama o seu irmão, não é de Deus. Aqui você pode grifar também como princípio eterno. E todo aquele que não pratica a justiça, isto é, que não ama o seu irmão, não é de Deus. Então, meus irmãos, não adianta nada eu rezar, eu ir na missa, se eu não amo meu irmão. Mas lembrando, amar não significa ser bobo. Amar não significa ser feito de idiota. Amar é você dar oportunidade para o outro se levantar, buscar a verdade. Mas ele também precisa querer caminhar na verdade. Porque nós não podemos carregar no colo quem sabe andar. Grife bem forte esse princípio eterno. Versículo 11. Porque esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Olha que a ordem de Deus, pega a sua caneta colorida e marque que nós amemos uns aos outros. É uma ordem de Deus. Eu preciso amar o outro. Eu preciso ajudar o outro a levantar. Eu preciso me preocupar com as necessidades do outro. Eu não posso fechar os meus olhos com o sofrimento do meu próximo. Eu preciso amá-lo. Porque muitas vezes nós amamos o padre, nós amamos quem está dentro da igreja, e aqueles que mais precisam, que estão na rua, que foram para esse que Jesus veio, nós viramos as costas, nós xingamos, nós maltratamos. Então nós precisamos urgentemente fazer esse exame de consciência. Não como Caim, porque sendo maligno, ele matou o seu próprio irmão. E por que o matou? Porque as obras de Caim eram más e as do seu irmão eram justas. Então muitas vezes as pessoas vão querer a nossa morte. Muitas vezes as pessoas vão querer nos prejudicar porque as nossas atitudes são boas. Porque nós estamos buscando as coisas de Deus, as coisas do céu. Não estranhe, irmãos, se o mundo odeia vocês. Olha o que o São João está dizendo. Então, quando você busca as coisas de Deus, quando você busca as coisas do céu, o mundo vai te odiar. Quando você é de Deus, quando você reza, quando você muda as pessoas, quando as pessoas sentem muita vontade de estar perto com você, você vai incomodar o diabo. Porque o diabo não quer que as pessoas se voltem para Deus. Ele quer para ele destruir, para ele humilhar.
Agora, quando nós fazemos diferença, quando nós estremecemos o inferno pelo evangelho vivo da nossa vida, irmãos do céu, o mundo nos odeia. E o mundo fala, lá vem aquele de Jesus, lá vem aquele de Nossa Senhora. E o demônio teme Nossa Senhora. Nós sabemos, versículo 14, que passamos da morte para a vida, porque amamos aos irmãos. Isto é para nós também um princípio eterno, Mark. Quem não ama permanece na morte. Então, se você não ama, você permanece na morte. Isso é um princípio imutável. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Versículo 14, versículo 15, você pode marcar como um princípio eterno. Se você não ama o seu irmão, você é um assassino. Você é um homicida. Porque Deus te ama com todas as tuas imperfeições. Deus não te julga, Deus não te condena. E muitas vezes nós queremos ser juiz da vida das pessoas. Nós queremos julgar sem nunca ter sentado com a pessoa para conversar com ela, para saber dela, o porquê que ela chegou naquela situação. E nós vamos continuar. Compreendemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, nós também devemos dar a vida pelos irmãos. Ordem de Deus. Olha aqui mais uma ordem de Deus. Grife esse versículo 16, que nós precisamos dar vida para os nossos irmãos. Nós precisamos chegar na prostituta, no morador de rua, no dependente químico e dizer para ele: Jesus te ama, eu estou aqui para te ajudar. E ali ele começa a dar passos, ele tem que querer, mas a ajuda também tem que partir de nós. Amar o Papa é muito fácil. Quero ver nós amarmos essas pessoas que ninguém quer amar, que ninguém quer estar, ninguém quer ouvir, ninguém quer abraçar. Mas é com eles que nós precisamos da vida, porque eles também são filhos de Deus e eles também são chamados à salvação. Se alguém possui os bens deste mundo e vendo seu irmão em necessidade fecha-lhe o coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? É verdade. Quantas pessoas têm passado necessidade do nosso lado e nós não fazemos nada? Nós fechamos o olho, nós não temos misericórdia e tem muitas pessoas se suicidando, cometendo assassinatos, porque nós não temos a coragem de falar do amor de Deus. Versículo 18. Filhinhos, não amemos com palavras, nem com a língua, mas com obras de verdade. Olha que é a ordem de Deus para nós. Vocês falam que vocês amam todo mundo, que vocês ajudam todo mundo, mas é só da boca para fora. Nas atitudes da vida, vocês ficam aí na igreja rezando 24 horas por dia, e vai na missa todo dia, e reza o terço todo dia, e lê a Bíblia, estuda a Bíblia, mas não ajuda ninguém. Não perdoa ninguém, não ama ninguém. Então nós precisamos. Olha que lindo esse versículo 18. Nós precisamos amar as pessoas com obras de verdade, com obras que tragam cura e libertação. Versículo 19. Desse modo saberemos que estamos do lado da verdade e de diante de Deus podemos tranquilizar nossa consciência. E isso mesmo, que a nossa consciência nos condene, porque Deus é maior do que a nossa consciência e Ele conhece todas as coisas. Então, se eu faço bem para as pessoas, se eu me preocupo com o outro, eu não tenho que ter consciência pesada. Quantas vezes nós temos a consciência pesada de tratar uma pessoa mal com as palavras, com os nossos gestos, com as nossas ações? Depois a nossa consciência pesa. Agora, aquele que é do lado da verdade, aquele que ama, a consciência dele nunca pesa, porque ele vive em Deus, ele é de Deus. Então, olha que lindo esse versículo 19. E esse versículo 20 para nós. Nossa consciência sempre tem que estar tranquila diante de Deus. E muitas vezes nossa consciência está pesada, porque nós não somos testemunho na vida de ninguém, meus irmãos. Versículo 21. Amados, quando a consciência não nos condena, sentimos confiança para nos dirigirmos a Deus e recebemos tudo o que lhe pedimos, porque cumprimos os seus mandamentos e fazemos o que agrada a Ele. Olha aqui a promessa de Deus. Quando a nossa confiança está em Deus e nós cumprimos os seus mandamentos e fazemos aquilo que agrada o Senhor, nós recebemos de Deus tudo aquilo que nós pedimos, porque nós temos intimidade, nós temos livre acesso a Ele. Então, isso é uma promessa de Deus.
Versículo 23. E o seu mandamento é este: que tenhamos fé no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, conforme ele nos mandou. Quem cumpre os mandamentos dele está com Deus e Deus está com ele. Olha aqui, mais uma promessa. Grifa esse versículo 24 com a sua caneta colorida aí. Quem cumpre o mandamento está com Deus e Deus está com ele. Assim, graças ao Espírito que ele nos deu, reconhecemos que Deus está conosco. Olha que estudo lindo de hoje que nós vivemos com a palavra. E que mensagem Deus dá para mim? Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, mas que eu também preciso amar o meu irmão. Eu preciso perdoar o meu irmão como Deus me perdoa. Eu preciso dar chance para o meu irmão como Deus me dá. Mas, acima de tudo, para mim dizer que eu amo a Deus, eu preciso amar o meu irmão. Eu tenho que tirar do meu coração os ódios, os rancores, tudo aquilo que fizeram de ruim para mim. Porque aí eu estarei sendo da verdade. E como aplicar isso na minha vida? Amando as pessoas, abraçando as pessoas, rindo com as pessoas, falando coisas do céu para as pessoas e ajudando que elas também alcancem o amor de Deus, como um dia o amor de Deus me alcançou. Mas que eu tenho que ser a ponte que leva esses irmãozinhos para Jesus. Reze com essa palavra, leia essa palavra mais vezes e peça para o Senhor para você renunciar ao pecado, para você abominar o pecado, para você romper com o pecado de uma vez por todas, porque aquele que não rompe com o pecado, ele não ama. Agora, aquele que rompe com o pecado, ele ama. Ele se abaixa no pecado do outro, para retirar o outro da escuridão, porque ele é luz, porque ele resplandece o Cristo ressuscitado. Deus abençoe e guarde você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, salve São José, viva Cristo Rei do Universo e salve a Santa Igreja Católica Apostólica Romana.